Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é o dia 2 de junho de 2019. O assunto é: servidores estaduais e municipais deverão ficar de fora da reforma da Previdência Social. O relator já admite excluir estados e municípios da reforma da Previdência, se a ideia prosperar. A reforma em tramitação no Congresso Nacional não teria efeito para estados e municípios. Após reunião com a equipe econômica do governo, o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, passou a admitir excluir as mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores estaduais e municipais. Se a ideia prosperar, a reforma em tramitação no Congresso não teria efeito para estados e municípios. Moreira, no entanto, estuda prever que governadores e prefeitos possam aprovar leis ordinárias que dependem de maioria simples nos respectivos órgãos legislativos para aderir à reforma. Assim, os critérios de aposentadorias dos servidores passariam a ser os mesmos do funcionalismo público federal, que continuará dentro do projeto que está no Congresso. A ideia dele é que não haja prazo para que os governadores e prefeitos tenham que aprovar o projeto de lei ordinário. Moreira encontrou-se nesta sexta-feira 31 com integrantes do governo. Técnicos do Ministério da Economia argumentam que o sistema previdenciário dos estados e municípios também precisa ser reestruturado diante da crise nas contas públicas, mas a pressão no Congresso Nacional para derrubar esse item da reforma é grande. Embora o déficit anual da Previdência dos estados esteja próximo de 90 bilhões de reais, deputados não querem ter o desgaste político em aprovar regras mais duras para que servidores estaduais e também municipais se aposentem. Essa foi uma reação à campanha de governadores e prefeitos, especialmente da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, contra a reforma da Previdência e a quem votasse a favor da proposta. Por isso, deputados passaram a recusar a ideia de aprovar medidas impopulares que beneficiariam o ajuste nas contas de estados e municípios. Esse movimento cresceu nas últimas semanas e então foram apresentadas emendas, sugestões de mudanças na proposta de Bolsonaro para excluir servidores estaduais e municipais da reforma. Integrantes de um partido favorável à reestruturação da Previdência, Moreira não queria poupar os funcionários de estados e municípios do endurecimento das regras, pois ele considera grave o problema fiscal desses entes. Mas o relator e a equipe econômica avaliam que, diante do cenário atual da Câmara, um texto mantendo esse item não deverá ser aprovado, prejudicando assim o ajuste nas contas da União. A proposta de emenda à Constituição deve gerar uma economia de 1,2 trilhão de reais em 10 anos para a União. O efeito das mudanças nas aposentadorias de servidores estaduais representaria um corte de 350 bilhões de reais nesse período e cerca de 170 bilhões de reais no caso dos municípios. Moreira deve apresentar o relatório à Comissão Especial da Reforma antes do dia 15 de junho. Ainda não há prazo para a votação do parecer na comissão, que é a etapa anterior à análise do plenário da Câmara, onde o governo precisará de 308 votos de um total de 513 deputados.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, um dos principais fiadores da reforma, quer concluir a votação no plenário até meados de julho.